Boa tarde, queridos telespectadores. Mais uma vez aqui estamos nós do programa Bairro em Ação, buscando trazer para a nossa comunidade, para a nossa Petrópolis, tudo aquilo que nós encontramos de bom, de melhor, visto que a nossa matriz do programa é sempre buscarmos o esclarecimento, o desenvolvimento e aquilo que traz para o nosso telespectador sintonia com o bem, sintonia com o progresso. Inicialmente vamos falar da nossa fanpage, Bairro em Ação, o nosso e-mail, Bairro em Ação, sem tio e sem cedilha, e as nossas reapresentações, que são às quintas-feiras, às 22 horas, de 22 às 23 horas. Também iniciamos, a pedido do nosso produtor, do Vicente, mandando os parabéns ao nosso treinador lá da Associação do Morém, o Fábio, pelo seu aniversário. Hoje, com grande satisfação, recebemos aqui no programa o nosso comandante do 32º Batalhão de Infantaria, o Tenente-Coronel Ribeiro Neto. Vejam bem, eu digo nosso comandante, porquanto é o nosso batalhão, em particular para mim, que nunca deixei de ser um comandado deste batalhão pela fase maravilhosa que passei no CNPOR. Uma boa tarde, Coronel Ribeiro Neto, é um grande prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Alcindo, boa tarde aos telespectadores. E o batalhão se sente muito orgulhoso de ter, dentro dos seus amigos e antigos integrantes, você, como antigo, vamos dizer assim, formando do nosso núcleo de preparação de oficiais da reserva, oficial do Exército, para a gente nos enche de orgulho. Mas também aproveito o momento para te agradecer, esse espaço que você abre, franqueia o nosso batalhão, para falarmos um pouco do batalhão e, por consequência, falar do próprio Exército, a atuação do Exército na nossa região serrana, do Rio de Janeiro, nessas perspectivas que nós temos aí, bem alvissareiras para o ano de 2014. Que bom. Temos também aqui conosco o Tenente Pinheiro. Boa tarde, Tenente Pinheiro. Boa tarde. Espero que seja bastante proveitosa a nossa passada aqui. Sim, Coronel, realmente, nós que vivenciamos o dia a dia da cidade, vivenciamos essa história, porque quando se fala de Petrópolis, quando se fala da nossa cidade, o nosso batalhão está inserido. O coronel recentemente falava comigo da grande satisfação de ser o comandante do batalhão e da grande responsabilidade. Olha, eu diria que deve ser na carreira de um oficial formado pela nossa academia, pela uma das melhores academias militares do mundo, deve ser muito interessante, muito agradável vir comandar uma unidade que me permitam, uma unidade de elite, não, coronel? Certamente. Para nós foi uma surpresa, vamos dizer assim, muito agradável a nossa nomeação em 2012, quando fomos nomeados, comandante do 32º Batalhão de Infantaria Motorizada, nosso batalhão do Pedro II, justamente por uma série de fatores, muitos deles você já citou, Agora, assumir o comando do batalhão num momento tão especial, momento que o batalhão, como unidade de elite do Exército, está se transformando, assumindo agora efetivamente uma natureza que já lhe é peculiar de alguns anos, que é a faceta como tropa de infantaria de montanha, estar no contexto dos grandes eventos do nosso país nos últimos anos, agora de 2013, 2014, a Copa das Confederações, a Jornada Mundial, agora a Copa do Mundo, e poder trabalhar aqui em Petrópolis com o soldado petropolitano, para a gente é uma honra muito grande, um prazer, que é compartilhado dentro do meu seio familiar, com meus familiares, minha esposa, meus filhos, nós nos sentimos muito satisfeitos, orgulhosos, felizes de estarmos aqui em Petrópolis. Ainda posso até adiantar que nos sentimos muito petropolitanos, graças a Deus. Tal foi a acolhida que nós tivemos aqui em Petrópolis. Realmente nós temos de reconhecer que houve uma sintonia fina entre a cidade de Petrópolis e a família do coronel. Eu vou além. Sua esposa Érica é uma pessoa maravilhosa. Minha esposa frequentemente comenta, mas que simpatia, que pessoa aberta, que pessoa ligada a todos nós, a toda essa nossa comunidade. Como seu filho, agora cadete da AMAN, e a filha, não é isso? E a filha. É realmente, coronel, muito importante e, acima de tudo, nós acompanhamos permanentemente a presença do nosso comandante nas solenidades da MIRP, da AVAMP, da ORI, enfim, é uma presença permanente. Coronel, iniciando a nossa história aqui, o batalhão começa em 1870 em Maceió,
e vem chegar a Petrópolis em 22, né? Ser batalhão Dom Pedro II em 57 e 32º em 72. E agora, se Deus quiser, em 14, será batalhão de montanha. Hoje nós somos, de fato, de montanha, não? Sim, já há algum tempo já, efetivamente, nós já somos de montanha. E já temos treinamento para isso, local para esse tipo de desenvolvimento, coronel? Temos, e posso dizer que é uma satisfação grande também, né? Podermos aquilatar o padrão que nós já atingimos. O batalhão, ele tem na sua estrutura organizacional de instrução de montanhismo, que nesse processo de transformação do batalhão, ela está se transformando no pelotão de reconhecimento. Então ele fica com duas missões bem distintas, mas que se complementam, né? A missão operacional como pelotão de reconhecimento e a missão de instrução militar como seção de instrução de montanha. E nesse contexto da atividade de instrução, nós, inclusive, não formamos somente o nosso pessoal do batalhão. Nós atendemos às necessidades da nossa brigada, né, da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, que é sediada em Juiz de Fora, né, a necessidade das outras organizações militares que são subordinadas a ela, que tem que ter o pessoal qualificado. Atendemos às necessidades da Brigada de Infantaria Paraquedista, né, da 9ª Brigada de Infantaria Escola e também de outras forças, principalmente da Marinha do Brasil. Recentemente, no ano passado, nós ministramos estádios e acompanhamos o adestramento, né, de tropas de elite da Marinha do Brasil, no grupamento de mergulhadores de combate da Força de Submarinos, né, que equivale no nosso país aos Navy SEAL americanos, né. Tivemos aí também o orgulho e satisfação de trabalhar com esse mesmo escopo com os comandos anfíbios da Marinha do Brasil, né? Não só no curso de comandos anfíbios, como no adestramento das tropas anfíbias, né, da Marinha do Brasil. Enfim, e também, obviamente, né, soma-se a eles também a nossa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? No passado ministramos estágio também para efetivos do nosso 26º Batalhão de Polícia Militar, né? Uma grande satisfação. Afinal de contas, é o outro batalhão de Petrópolis, né? Perfeito, é o 2º batalhão de Petrópolis. Então, é uma satisfação muito grande. E dentro do possível, né? Dentro dessa expertise de montanhistas, né? Apoiar a Defesa Civil, que é um dos nossos objetivos, né? Que nós perseguimos constantemente, né, de maneira que possamos colaborar, né, com o bem-estar da comunidade petropolitana, né? Então, colaborarmos com a Defesa Civil, né, com o nosso município de Petrópolis e com o Corpo de Bombeiros Militar também, mesmo intuito. Aliás, uma coisa muito importante, sempre nos grandes eventos ocorridos em Petrópolis, não só os eventos festivos, mas aqueles que muitas vezes se tornaram eventos trágicos, a presença do batalhão, do nosso batalhão, sempre foi muito importante. Recordo-me, eu era aluno auxiliar do oficial de dia quando nós tivemos a tragédia de 65 e cabia a mim receber os pedidos, filtrá-los e passar ao tenente Ubiratã, que era o meu instrutor e era o oficial de dia, e que preparava a tropa, que foi para a rua, foi procurar salvar, enfim, foi trabalhar, inclusive nós próprios alunos do NPOR lá estivemos. E isso é uma constante. Quando existe qualquer necessidade, sente-se a presença verde-oliva, essa presença que é marcante, tanto que hoje, recentemente, num evento nacional da AORI, conseguimos ouvir de um dos nossos palestrantes esclarecimentos sobre uma coisa importantíssima. Hoje, militares das Forças Armadas, especialmente o Exército e os Bombeiros, são as corporações que melhor avaliação têm no cenário nacional. O povo brasileiro, ele coloca em sua primeira avaliação essas duas forças, as Forças Armadas, em especial o Exército, e a Força dos Bombeiros. Realmente é uma coisa muito importante, porquanto a palavra do comandante, a palavra do militar, é muito respeitada, é muito conceituada. Lembro-me bem, naquela fase de 65, quando chegava o pessoal nosso para socorrer, era respeitado, era como se tivesse chegado uma providência. Talvez não vamos chegar a uma providência divina, mas uma força que estava mandando um apoio necessário. Então, coronel, já estamos nos preparando para trabalhar junto com a Defesa Civil? Sempre, né? Nós, quando assumimos o comando em janeiro, nós, do meu antecessor, já tínhamos recebido as recomendações, as orientações
né, com relação ao procedimento, ao contato com a atividade de defesa civil. Sendo bem sincero, eu já tinha tido alguma informação antes mesmo. Eu estava servindo em Manaus, né, quando fui nomeado, e quando da nomeação já sabíamos desse encargo grande que o batalhão tem na região serrana do Rio de Janeiro e já estávamos nos preparando para isso. Então chegamos aqui. Em março, né, do ano passado, infelizmente, tivemos aquele episódio, naquela ocorrência, né, que vitimou diversas pessoas, né, que nós trabalhamos diretamente nesse episódio, juntamente com a nossa Defesa Civil do município e o Corpo de Bombeiros. Isso fez com que o que já estava estreito estreitasse mais ainda. Então, ao longo do ano de 2013, nós procuramos, num esforço conjunto, nós, 32, e a Secretaria de Defesa Civil, né, por intermédio do nosso Coronel Simão, nosso secretário, né, a quem eu cumprimento nesse momento, né, à distância, e mando um abraço, aliás, porque é um grande parceiro e amigo. Uma partezinho, o Coronel Simão esteve aqui conosco e fez questão absoluta de dizer do quanto o 32º e o Coronel Ribeiro Neto eram importantes na estrutura dele de defesa civil. Ficamos muito satisfeitos, né? É aquela situação, né? Nós nos preparamos porque não esperamos ser empregados, obviamente, porque nesse caso é uma situação, vamos dizer assim, de calamidade, né? Uma coisa que nos deixa felizes de trabalharmos desse jeito. Mas ficamos felizes, sim, em ter esse contato próximo com os companheiros da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro Militar, também da nossa Polícia Militar, né, para trabalhar o serviço em prol da sociedade petropolitana. Então, ao longo de 2013, nós estreitamos laços, investimos bem em capacitação de recursos humanos, né, principalmente o nosso soldado, o nosso militar, não somente como militar integrante do batalhão, mas também como um integrante da sociedade, um referencial na sua comunidade, que pode levar aquela mensagem de conscientização que a Defesa Civil tem que transmitir, né, e ter esse eco junto à sua comunidade local, né? Então, são essas duas facetas. O soldado enquanto militar, né, integrante do batalhão, como, vamos dizer assim, um agente, né, de defesa civil, e ele também como cidadão, né, levando aquelas orientações importantes, principalmente nas medidas preventivas ao evento, né? Nós temos que investir muito em prevenção, né? E aí o ano foi passando, fizemos no final do ano uma atividade que nós chamamos de apronto operacional, que, permita-me explicar, é uma situação em que nós nos aprontamos, né, em termos de material, pessoal, viaturas, para que nós pudéssemos ou possamos, né, fazer face a esses eventos, né. A situação atual que nós nos encontramos hoje, ainda estamos de sobreaviso, né, em que pese o clima está estável, muito agradável, né, um verão, né, para ser aproveitado, mas nós sabemos que até fevereiro, março, nós temos que estar com a atenção voltada para qualquer evento, né, então permanecemos assim até mais ou menos fevereiro e março, né, sobreaviso, né, de defesa civil, prontos para atender o chamado da comunidade. É uma maravilha e é uma segurança para nós petropolitanos. Um detalhe, sempre que se fala das nossas Forças Armadas, do nosso Exército, estamos prontos, né? Essa é uma base militar que sempre se escutou, estamos prontos. Coronel, vamos chamar os nossos apoiadores para o nosso primeiro intervalo e voltaremos logo a seguir.